Alerta verde, porque há mais vida do que a espuma dos dias. Parecem decorativas e inofensivas. Têm cores vibrantes, bonitas e até com perfumes doces. Mas por detrás da beleza esconde-se uma ocupação silenciosa que ameaça a Ilha da Madeira e Porto Santo. A nossa floresta de Laura e Silva, por exemplo, património da Unesco, está constantemente a ser sufocada por plantas e árvores invasoras. Hoje, no Alerta Verde, desmascaramos essa praga invasora que ocupa lugar no nosso património natural. Eu sou Leonel de Freitas e comigo tenho a bióloga Susana Fontinha, ex-diretora regional do Ambiente e ex-diretora do Jardim Botânico e do Parque Natural, uma das vozes mais experientes no combate a esta poluição biológica. Alerta verde, porque há mais vida do que a espuma dos dias. Susana Fontinha, afinal, o que são plantas invasoras ou árvores invasoras? No fundo, são espécies que foram introduzidas pelo homem, consciente ou inconscientemente, num território, neste caso, por exemplo, na Ilha da Madeira, que se adaptaram tão bem ao nosso clima e às condições de solo, que se naturalizaram e que depois, inclusive, conseguiram competir com a biodiversidade local. Portanto, ou seja, podem ser plantas que tenham sido introduzidas pelo seu interesse ornamental, como fez referência, plantas muito bonitas, que foram trazidas como plantas de jardim. Já desde os descobrimentos. Julga-se que as primeiras plantas invasoras terão surgido justamente no período áureo dos descobrimentos, no qual se inclui o período áureo dos descobrimentos portugueses, em que estas ilhas do Atlântico funcionaram como plataformas comerciais, entraram e saíram muitas espécies de plantas e de animais, e provavelmente as primeiras plantas invasoras terão sido introduzidas na Ilha da Madeira após o período dos descobrimentos, a quando do povoamento desta ilha. Isto poder-se-ia dizer que há plantas filhas de Deus e filhas do diabo. As invasoras são filhas do diabo? Eu diria que todas as plantas são filhas de Deus, são filhas do Criador. Agora, as plantas podem ser deslocadas de um sítio para o outro pelo diabo. Ou seja, no fundo, todos os seres Porque é vivos que têm elas, direito à porque vida, é que elas se caracterizam por invasoras? porque foram introduzidas, não fazem parte do património natural local e conseguem dominar os territórios, conseguem se propagar mais do que as outras, conseguem, no fundo, dominar uma área e pôr em causa a biodiversidade local. Boas invasoras e más invasoras? Eu acho que nós não podemos pensar assim. Eu acho que todas as espécies são boas. Por exemplo, Mas o as invasor tem já um acácias. caráter negativo, a palavra, não Para é? nós, portanto, Pois. para nós e de uma forma geral, quem vive em ilhas, portanto, quando pensa que no seu território existem espécies invasoras, isto é dramático. Agora, falando mesmo a sério, é um drama, como fez referência, é uma ameaça silenciosa. Elas vão se proliferando, elas vão dominando e vão pondo em causa espécies da fauna e da flora local. Portanto, as plantas invasoras cá na Madeira têm sempre um aspecto negativo, isto em áreas protegidas e classificadas. Mas só queria dar este exemplo. Portanto, determinadas espécies de acácias, elas são endémicas da Austrália. Uhum. Elas na Austrália são boas, mas são invasoras aqui na Ilha da Madeira. São Porque boas, mas para os incêndios na são Austrália boas, são más. não, porque elas adaptaram-se ao longo dos tempos até com os fogos naturais. Só que essas acácias, quando foram introduzidas na Madeira, elas, no fundo, adaptaram-se também ao nosso território, elas naturalizaram-se, elas têm um comportamento distinto em relação ao fogo e elas têm uma enorme capacidade de fazer germinar as suas sementes e de poder sobreviver após uma Mas, situação de Susana, fogo. a acácia, no caso, ela é uma bomba incendiária na Madeira ou na Austrália. Isso é correto. Só que no ecossistema natural na Austrália, aquela espécie evolui de acordo com aquelas características. E ela na Austrália não é considerada uma invasora. Na Madeira, como ela foi introduzida, há várias espécies de acácias, portanto, mas estou a falar essencialmente
Por exemplo, na caça mimosa, que é muito conhecida por todos nós. Portanto, ela quando foi... Aquela amarelinha, Aquela amarelinha das mais que comuns. até cria uma mancha bonita na floresta. Completamente. Só que ela, ao conseguir recuperar muito bem após um fogo, ela, inclusive, ao queimar muito bem com temperaturas mais baixas de fogo, e ela, ao conseguir fazer germinar as suas sementes após o fogo e arrebentar, ela está, no fundo, a ameaçar a biodiversidade local. Porque as sementes resistem ao incêndio. Porque as sementes são mais resilientes, porque as sementes, muitas delas, até após o fogo, conseguem germinar melhor com as temperaturas mais elevadas e porque aquela espécie, inclusive, consegue rebentar após uma situação de fogo, tal como acontece com os eucaliptos. Essa é a maior ameaça à floresta Laurisilva. Eu não diria que a acácia neste momento é a maior ameaça à floresta laurisilva. Eu acho que nós temos que olhar para as espécies que foram introduzidas na Madeira, as exóticas, e há espécies que, por exemplo, se adaptaram muito bem ao litoral e que são ameaças à vegetação e à fauna característica do litoral madeirense, quer na costa norte, quer na costa sul. Por exemplo, na costa sul, as tabaiberas são espécies invasoras e tiveram um papel quando foram Já vamos à introduzidas na Costa Sul. Madeira. Estávamos a falar mais na zona florestal. Correto. Agora, Mas depois, quando além da acácia, temos o eucalipto. o eucalipto é mais nos bordos da floresta, a acácia é mais também na zona envolvente à floresta. Dentro da floresta temos plantas que não são árvores. Por exemplo, a bananilha, em determinadas escarpas da floresta, nas zonas limítrofes, constitui uma ameaça. O incenseiro, em determinadas zonas da floresta, principalmente na sua bordadura, também constitui uma ameaça. O Pittosporum ondulado, que é a árvore que nós chamamos o incenseiro, é muito bonita, tem um fruto de cor de laranja muito bonito, só que cá na ilha, ela ao ser introduzida, no fundo está a contribuir com a sua capacidade de invadir o território para uma degradação dos ecossistemas naturais, nomeadamente da bordadura da floresta laurisilva, tal como as acácias. Aquilo que a Susana já chamou de ocupantes oportunistas. Sim, indiscutivelmente. Portanto, são espécies muito inteligentes, são espécies que têm estratégias de vida e são muito competitivas, mas ao terem sido introduzidas neste ecossistema, que ainda por cima estamos a falar num ecossistema insular, de uma ilha oceânica, portanto, os nossos ecossistemas são muito mais frágeis e se nós, no fundo, introduzirmos cá espécies que podem pôr em causa esta biodiversidade insular, é um drama para a salvaguarda deste património natural. Já vamos à Costa Sul, mas ainda em relação à floresta Laurisilva, o problema é combater estas invasoras. Eu acho que, em primeiro lugar, devemos ser capazes de identificar as espécies invasoras que existem na zona fronteiriça da floresta laurisilva e já dentro de determinadas manchas de floresta laurisilva. E acho que temos que desmistificar que não são apenas as árvores. Por exemplo, as abundâncias, elas estão a proliferar pela floresta. Os floricos, que são muito bonitos e que existem nos taludes das levadas, mesmo dentro da floresta laurisilva, também são uma espécie invasora. Quando eu falo em árvores dentro da floresta laurisilva, então eu posso destacar algumas acácias, mas como eu digo, mais nas bordaduras, alguns incenseiros, também mais nas bordaduras, e também se vêem alguns eucaliptos, mais nas bordaduras da floresta, mas é uma espécie considerada infestante, e ainda tem uma outra árvore que se vê muito quando se deixa para a zona do Ribeiro Frio, e já dentro da própria floresta, que é o plátano bastardo. Portanto, há várias espécies de árvores que são ameaças à floresta laurisilva, não apenas as acácias. E, entretanto, isso é um trabalho hercúleo, digamos, que é difícil de combater. Eu acho que sim, senão já teríamos feito muito mais do que aquilo que conseguimos fazer até a atualidade. Eu recordo, por exemplo, o controle do plátano bastardo iniciou-se em finais dos anos 80, princípios dos anos 90, através de um projeto financiado pela WWF e foi para conter a proliferação do ácaro bastardo no Ribeiro Frio. Portanto, durante algum tempo ele foi contido. Na atualidade, conseguem-se ver exemplares de ácaro bastardo naquela área de floresta laurisilva no Ribeiro Frio. E depois aquilo que eu disse anteriormente é uma realidade. Portanto, estas espécies, elas competem por área, competem por luz, competem por nutrientes, competem por água, e como têm uma estratégia de vida muito mais eficaz,
portanto, acabam por ocupar zonas onde poderiam estar elementos que são característicos da floresta E laurisilva. consomem muito mais água do que a típica floresta laurisilva, do que um Algumas pinheiro e que um tilo, por exemplo. Algumas sim, o que se verifica, vou falar então em exemplos, por exemplo, o eucalipto consome muita água, mas o eucalipto encontra-se mais na bordadura da floresta do que propriamente dentro da floresta e por vezes em determinadas zonas do eucalipto até se vê que a floresta parece que quer penetrar, portanto, mas no caso da acácia, a acácia entra dentro da floresta e quando a acácia cria povoamentos, principalmente após situações de fogo, nas bordaduras da floresta laurisilva. Isto acontece com a acácia e o eucalipto. Quando essas plantas reaparecem Quando falo em bordaduras, nas é margens, nas margens, nas na margens, fronteira, na tal fronteira sim, porosa. sim, e principalmente a cotas mais baixas, portanto, estou a falar por volta dos 600, 700, 800 metros de altitude na costa sul, um pouco mais baixo na costa norte. Por exemplo, se houver uma derrocada, se houver um incêndio que afeta estas áreas, portanto, as espécies invasoras são as primeiras, as que primeiramente Para o espaço. ocupam o espaço, são os pioneiros ao nível da colonização. E depois começam por dominar a área, e depois começam por penetrar nessas zonas mais porosas da floresta e que se encontram um pouco mais degradadas. E no interior da floresta não há ramificações? Não, ela está protegida mesmo? Em zonas de floresta, onde ela se encontra num excelente estado de conservação, e felizmente ainda temos, realmente para a Madeira estão dados um pouco mais do que 15 mil hectares de floresta laurisilva. E há zonas mais Cerca de 20% inacessíveis, da nossa em floresta. cerca de 20% da Ilha da Madeira. É uma área de floresta laurisilva património da humanidade. Há determinadas zonas Que é o maior realmente, das ilhas da Macaronesa. sim, indiscutivelmente. Portanto, Em Cabo Verde não há, já houve. quando falamos em laurisilva, temos que ter em atenção que laurisilva é uma floresta que está adaptada a determinadas condições de clima e existem várias laurisilvas espalhadas pelo mundo. Na Macaronésia, temos a floresta laurisilva da Macaronésia e nos arquipélagos que compõem a floresta a Macaronésia é indiscutivelmente na Ilha da Madeira onde nós temos a maior área de floresta laurisilva e a que se encontra em melhor estado de conservação. Mas nas outras ilhas já houve mais. Já houve mais em Canárias, já houve mais em Cabo Verde, já houve em Cabo Verde. Há quem diga que o Monte Verde, Cabo Verde, poderá ser um determinado tipo de laurisilva. Isto não é consensual entre os cientistas. Já houve muito mais também nos Açores e na Madeira, portanto, Isto é uma conversa rápida. E porquê é que já não há nessas ilhas? por várias razões. E muito tem a ver com a humanização do território, a utilização da ocupação do solo para outros fins e não para a conservação da natureza ou para a E conservação da também devido floresta. às invasoras? E também, e na atualidade, há três fatores que afetam muito a biodiversidade local e a própria laurisilva. Uma delas é indiscutivelmente as alterações climáticas, porque com a alteração do clima, determinadas espécies invasoras que estavam adaptadas a determinadas condições até encontram nestas alterações melhores condições para a sua sobrevivência. Outro fator são os fogos. E aí há um aspecto que há que ter em atenção. Muitas dessas espécies invasoras têm ponto de queima muito mais baixos, enquanto que as espécies de características da floresta laurisilva, para queimarem, precisam de fogos com temperaturas muito mais elevadas. Por isso é que uma acácia queima muito rapidamente, um eucalipto queima muito rapidamente, um pinheiro também, porque têm óleos e realmente com os primeiros fogos São eles combustíveis. funcionam como combustíveis e as espécies típicas da floresta laurisilva, as suas árvores são mais resistentes ao fogo e para queimarem têm que existir fogos muito mais quentes e ainda há um outro aspecto que também pode pôr em causa os ecossistemas naturais, que é a pressão humana. Portanto, há quatro grandes ameaças: espécies invasoras, o fogo, alterações climáticas e a pressão humana sobre o território. Portanto, isto é que faz com que as áreas dos ecossistemas naturais, nomeadamente a área de floresta laurisilva, ao longo dos 600 anos de humanização do território da Ilha da Madeira, tenha sofrido alterações. Então vamos a um ponto da situação. Nos Açores há muito pouco, agora já houve muito mais. Em Cabo Verde praticamente não há. Nas Canárias também está a desaparecer. Muito pouco. E na Madeira temos 20%. Corremos riscos neste momento? Eu acho que com a implementação dos atuais planos de gestão da floresta laurisilva,
Muito está a ser feito no sentido de mitigar o efeito das espécies invasoras, evitar que os fogos atinjam essas áreas e há trabalhos que estão a ser feitos no sentido da proteção deste património que é da humanidade, não apenas dos madeirenses. Nós temos o dever de salvaguardar um património da humanidade reconhecido Há como apoios tal. para o combate às invasoras, que é o tema do programa, Esta não é a minha área de especialização, mas existem já que é um apoios. património da Unesco. Mas existem apoios para combater, existem apoios, inclusive, para reconversão de áreas que estão ocupadas por outras espécies, para reconversão com Que, ao fim e ao cabo, é necessário substituir essas árvores invasoras por as árvores e nossas. arbustos, Sim. herbáceas, portanto, por espécies nativas e que, no fundo, vão contribuir para uma maior Isso tem sido proteção da feito? nossa floresta. Tem sido feito e eu julgo, na minha opinião, enquanto bióloga, muito tem sido feito nos últimos anos, mas muito ainda terá que ser feito, principalmente atendendo às alterações climáticas e ao que tudo vem, ou a tudo aquilo que advém com estas Por alterações exemplo, no climáticas. pós-incêndio, em que as invasoras se regeneram rapidamente, há que fazer mais trabalho. Num pós-incêndio, há que analisar muito bem o estado do terreno, portanto, não se pode avançar de imediato num pós-incêndio para a recuperação do habitat. Primeiro há que ver as condições do solo, ver se ele está apto para poder receber determinadas espécies e, no fundo, implementar um projeto, na medida do possível, de recuperação de um habitat Que é aí natural. que elas ganham muito terreno, não é? Em zonas terrocadas, como eu fiz referência, onde há uma alteração do terreno, é onde começam a entrar preferencialmente as espécies invasoras. Nessas áreas, terá que haver uma atuação de modo a que elas não se expandam mais e penetrem nos ecossistemas naturais. Em relação a outras áreas da ilha, por exemplo, nas áreas costeiras e nas ribeiras, há outras invasoras, como a canavieira. Sim, por exemplo, a canavieira foi introduzida na Madeira também com determinado intuito. Portanto, antigo, no passado, as paredes das casas eram feitas com canavieira. Portanto, muitos cestos eram feitos com canavieira. Algum do nosso artesanato era feito com canavieira. As canas de pesca eram feitas com canavieira. Portanto, ou seja, Mas nas muitos- ribeiras são nefastas. elas são nefastas do ponto de vista Ou dos elas ecossistemas naturais. seguram também as terras, não. Também é preciso ter cuidado, porque se nós tivermos escarpas nas falésias que neste momento têm um determinado tipo de plantas que está a conter o solo e que está a evitar que aquela escarpa se pode desmoronar, portanto, quando se faz uma ação de recuperação de um habitat, há que ter em atenção vários fatores. Não é só chegar lá, arrancar, para já é preciso Mas no leito das analisar. ribeiras fica muito feio. No leito das ribeiras também há que pensar que tipo de plantas é que nós poderíamos ter lá. Por exemplo, poderíamos ter o nosso seixeiro, que é uma árvore típica de uma Mas ninguém ecoquinha planta vitícola. as canas-vieiras no leito, é por descuido que elas vão crescendo. Claro que sim, portanto, no passado as canas-vieiras foram introduzidas em determinados terrenos com um determinado fim, depois saíram de controle, saíram dessas culturas e passaram a invadir. A lantana, que é uma bonita planta de jardim, na atualidade ela está espalhada pelos vales da costa sul da Ilha da Madeira e de algumas das nossas E as falésias. hortênsias também são invasoras. As hortênsias também são consideradas espécies invasoras em zonas próximas de floresta louriçiva, porque elas conseguem lentamente ir penetrando por entre os poros da floresta, permita-me esta expressão, e lentamente vão ocupando áreas onde poderiam estar espécies que são típicas da floresta nativa. Estamos no fim já desta nossa conversa, já passaram 16 minutos, creio eu. E que alerta que deixa para os nossos ouvintes ou para os nossos decisores? Eu acho que é importante a sensibilização e a informação. Cada vez mais, eu acho que, enquanto cidadãos, devemos nos preocupar em saber o que é que faz parte do património natural, o que é que eu estou a comprar, o que é que eu vou cultivar, onde é que eu vou colocar. Para além disso, eu acho que quem tem animais, mesmo animais de companhia, deve ter muito cuidado para onde os leva. Portanto, evitar o abandono dos animais, porque nós falamos sobre plantas invasoras, mas há espécies invasoras de animais que podem pôr também em causa a biodiversidade local. Portanto, a consciência para mim é fundamental. E um maior empenho neste grande problema que ameaça a nossa biodiversidade também é necessário. E o voluntariado, portanto, existem várias entidades que promovem o voluntariado ambiental e que combatem as espécies invasoras. Portanto, acho que torne-se voluntário e tenha consciência quando compra uma espécie. Muito obrigado, Susana Fontinho. Alerta Verde.
porque há mais vida do que a espuma dos dias.